Alô, galera! Hoje trazemos uma entrevista bastante interessante com a psicóloga do Santos, Juliane Fecchio. Ela vai falar sobre a importância da psicologia esportiva em esportes de alto rendimento, como futebol, do seu trabalho no Santos e o que o departamento de psicologia tem feito neste momento difícil do Santos, de muita pressão, com o clube brigando aí contra rebaixamento, pressão da torcida. Enfim, o que esse departamento, ela como responsável pelo departamento, ela vai explicar para a gente o que pode ser feito, como é feito o trabalho de forma geral da psicologia esportiva no futebol, tá certo? Eu estou aqui com a Juliane, vou chamar ela aqui para a tela. Olá, Juliane, tudo bem? Um prazer conversar com você. Imagino que você esteja tendo bastante trabalho nesse momento aí difícil, né, da história do Santos. Santos que tem tido bastante problemas dentro de campo, né? E isso seguramente afeta muito o lado emocional, né? Gostaria primeiro que, antes de você responder, que você se apresentasse aí, falasse do seu trabalho, fizesse um breve resumo do seu trabalho aí no Santos. Boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para estar aqui hoje. É sempre um prazer poder falar sobre a psicologia do esporte e divulgar essa área que ainda não é muito conhecida dentro do esporte em geral e no futebol principalmente. Então, eu sou psicóloga do esporte aqui no clube, eu atuo junto à equipe profissional masculina e nós temos um departamento de psicologia que atende também as categorias de base e o futebol feminino. Então, eu sou responsável pelo masculino, a equipe principal, e coordeno esse departamento. Nós temos o Renato, que é psicólogo das categorias de base, e a Luísa, que fica responsável pelo feminino. Então, a ideia de departamento de psicologia, ela é de que o atleta ele seja recebido aqui, independente da categoria que ele entrar, por um psicólogo e seja acompanhado por ele ao longo de toda a trajetória dentro do clube. E o fato de eu acompanhar esse trabalho que é realizado lá na base é importante também para quando esses atletas chegarem aqui na equipe principal, eu já conhecer um pouquinho sobre as demandas desse atleta e sobre o trabalho que foi feito. Então, o meu trabalho aqui na equipe, ele é um trabalho full-time, então eu venho aqui, estou aqui sempre que os atletas estão, faço parte da comissão técnica, assim como o preparador físico, fisiologista, médico, entre outras áreas, e componho, então, a equipe multiprofissional. E a minha função, ela é de cuidar da saúde mental dos atletas, fazer possíveis diagnósticos quando isso é necessário, em termos de saúde mental, e também fazer a preparação psicológica para o rendimento. Então, a psicologia do esporte, ela vem contribuindo para que o atleta ele possa evoluir ao máximo em relação à busca da melhor performance, da alta performance. Legal, interessante. E como é que você pelo jeito, então, você acompanha o dia a dia do futebol, né? Você que é responsável pela equipe profissional, você acompanha o dia a dia de treinos, de jogos também, você viaja com a delegação, você vai junto em todos os jogos do Santos? Então, o meu trabalho, ele entra na rotina dos atletas de treinamento, na rotina de treinamento, toda a dinâmica do clube. Eu vou aos jogos, faço algumas viagens, não todas, mas algumas. O psicólogo ele não precisa necessariamente estar em todas as viagens, mas é importante que ele esteja em algumas, naquelas que são mais importantes, e em alguns momentos para a gente poder observar comportamento. Então, como que é o trabalho? Ele acontece independente das condições. A gente vai seguindo a preparação de acordo com o calendário de competições. Então, normalmente, na pré-temporada, eu já começo a fazer algumas avaliações psicológicas. Eles são avaliados no início e ao longo da temporada. Essas avaliações, elas vêm como um complemento das observações e do que eles me trazem. E é um trabalho que é oferecido para todos os atletas. Então, a base desse trabalho ela é individual. Eu vou chamando de tempo em tempo, eu vou chamando na sala. Eles também têm liberdade para me procurar. Alguns procuram mais, outros procuram menos. Eu faço algumas intervenções em grupo. Essas intervenções em grupo, elas dependem da demanda da semana. E também de como o treinador ele entende esse trabalho. Eu sempre tento ajustar o meu trabalho ao que o treinador acredita e prefere.
Então, tem alguns treinadores que eles acham que é mais importante várias intervenções em grupo, tem alguns treinadores que preferem mesmo esse olhar mais individualizado, mas, de qualquer forma, o trabalho envolve as duas coisas, o individual e o coletivo. Além desses atendimentos que acontecem na sala, eu trabalho muito o que a gente chama em psicologia do esporte de aconselhamento. Então, no próprio ambiente de treino, ali quando acaba o treino ali no campo mesmo, no vestiário, quando termina o jogo, no pós-jogo, eu faço pequenas intervenções que são aquelas pontuais. Quando a gente precisa fazer um trabalho mais específico, aí é na sala fechada. E faço as observações, então observo o treino, observo os jogos, como que eles interagem entre eles, como que é a relação deles com a comissão, como que é o comportamento deles em campo. O meu olhar, ele é sempre comportamental, para a gente poder entender como que é o mecanismo psicológico desses atletas. Entendi. A gente sabe que no esporte, no futebol, né, as grandes equipes, quando estão passando por dificuldades como essa que o Santos passa no momento, né, o Santos está na zona de rebaixamento, a pressão, né, da torcida, da imprensa, com o risco de o time ser rebaixado, né, no caso do Santos seria um rebaixamento inédito, tudo isso cria, né, imagino, uma dificuldade a mais para o jogador, né, estar com a sua saúde mental, psicológica forte, né, está fortalecido. E o próprio técnico Diego Aguirre, na entrevista dele pós-jogo contra o Fortaleza, ele disse, né, que estava preocupado com o estado psicológico dos jogadores. O Galo também, depois, em seguida, reforçou essa preocupação. O que a psicologia, Juliane, nesse momento difícil, né, dos jogadores, fazendo uma análise aí bastante, uma análise coletiva do grupo, o que a psicologia pode ajudar, pode fazer nesse momento, além do que já faz no dia a dia, né? Você falou que é um trabalho, né, um trabalho do dia a dia, um trabalho de longo prazo, mas nestes momentos mais delicados, de maior pressão, o que a psicologia pode fazer e está fazendo, né, no caso do Santos, para os jogadores terem mais força emocional para lidar com esse momento? Então, a primeira coisa, né, e a mais importante, num primeiro momento, é garantir a saúde mental dos atletas. Isso é uma coisa que é uma preocupação não só minha aqui no Santos, como é a preocupação de todos os psicólogos que estão dentro dos clubes de futebol. Porque o futebol, a pressão, isso independe em que lugar da tabela você está, né? A pressão em cima dos jogadores e das comissões técnicas, ela vem aumentando ao longo do tempo. Então, a gente acaba ficando com a saúde mental mais vulnerável. E o que a gente observa que é algo atual, né? Antigamente, nós íamos aos jogos e tinha aquela pressão da torcida que acontecia dentro do estádio e nós íamos embora, a gente só ia ter contato com isso de novo no próximo jogo. Agora, isso fica ecoando nas redes sociais, na internet, nos programas de esportes e acaba trazendo um desgaste muito intenso. Então, a preocupação inicial, ela é em preservar a saúde mental dentro do possível, tanto dos atletas como da comissão técnica também. E aí, o que acontece? A gente trabalha o acolhimento, então, fazer a escuta desse atleta, de como ele está se sentindo, e em cima do que eles trazem, das observações, a gente vai intervir para que possa diminuir a vulnerabilidade e manter determinadas habilidades psicológicas. Porque o que acontece? As habilidades psicológicas, por exemplo, a mais importante, que é a autoconfiança, ela é muito dinâmica. Então, o atleta, ele pode estar muito autoconfiante. Hoje, ou nós temos feito uma intervenção para melhorar a autoconfiança, ele apresentar uma resposta boa, e aí os acontecimentos externos, dos quais ele não tem controle, eles vão atuar diretamente ali. E isso vai ser muito diferente de um atleta para o outro. Então, existem atletas que, diante da pressão, eles ficam mais ansiosos. Tem atletas que, diante da pressão, eles interferem na autoconfiança. Alguns perdem o foco de atenção. Entender qual é a vulnerabilidade daquele atleta naquele momento e, então, desenvolver as intervenções específicas para aquela habilidade.
de forma que a gente possa, dentro de todo esse contexto, que é um contexto de pressão, é um contexto difícil, que a gente possa fazer com que ele passe por esse período da melhor forma possível, consiga lidar com o estresse, a ansiedade e desempenhar. Lembrando que todas essas questões, né, então, assim, o resultado de um jogo, ele é multifatorial. Eu falo muito assim, que a minha área da psicologia do esporte, ela é uma área muito cruel, porque quando está tudo bem, ninguém lembra da psicologia. E quando as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que está acontecendo, ou porque perde, ou simplesmente porque perde, muitas vezes as pessoas usam os aspectos psicológicos, quando na verdade ele é multifatorial. Agora, obviamente, os aspectos psicológicos eles se modificam de acordo com os resultados, eles são dinâmicos, que é o que eu acabei de explicar. Tá, e nesse momento difícil que o Santos vem enfrentando já, né, algumas semanas, né, momentos de extrema dificuldade, mesmo com o time ali se aproximando da zona de rebaixamento, e aí na penúltima rodada o time já entra na zona de rebaixamento, permanece nessa última rodada. Houve uma procura maior, você teve jogadores te procuraram. Os jogadores, de forma geral, eles aceitam bem o trabalho do psicólogo, eles entendem a importância do trabalho do profissional ali, que está ali ao lado para cuidar da saúde mental deles. É fácil você fazer o seu trabalho? Eles aceitam o seu trabalho? Então, a gente ainda tem algumas dificuldades. Não é tão simples como o trabalho que é realizado pela fisiologia, pela preparação física, que eles já entendem que aquilo faz parte do processo, eles já entendem aquilo como importante. Então, se a gente comparar hoje com quando eu comecei, nossa, hoje é muito melhor. Eu tenho muita aceitação do grupo, eles participam do meu trabalho. Tem aqueles que são um pouquinho mais resistentes, mas eu não tenho grandes problemas. Lógico que não eles não são obrigados a frequentarem a minha sala, a falar comigo, mas é algo que eu não tenho realmente problema. Tem aqueles atletas que procuram mais de rotina mesmo, que são os mais abertos ao trabalho da psicologia, que entendem isso como muito importante. Tem aqueles que são muito abertos quando eu procuro e participam também de forma muito positiva. E tem alguns que são um pouquinho mais resistentes, mas eu não tenho grandes problemas. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei em 2011. Certo. Então, o treinador era o Muricy, que tinha também um pouquinho na verdade, assim, o Muricy, ele tinha uma visão de psicologia um pouco voltada para a questão motivacional. E quando ele me conheceu, eu comecei a fazer alguns atendimentos aqui no profissional. Ele entendeu a psicologia do esporte de uma outra forma e ele adotou muito o meu trabalho, assim, foi algo muito positivo. E, ao mesmo tempo que ele adotou esse trabalho e que ele quis que ele fosse utilizado aqui dentro, os jogadores tiveram muita resistência. Mas, assim, muita mesmo. Tanto que alguns jogadores que vinham na sala, que passavam em atendimento, às vezes eles evitavam até serem vistos perto de mim, acho que com receio de que achasse que eles tivessem algum problema. Porque assim, o trabalho com os atletas, isso em qualquer modalidade, ele passa muito por essa ideia que a população tem da psicologia. De que você precisa frequentar um consultório psicológico porque você está com algum problema. Associa muito a questão da psicologia com a loucura. E isso já vem mudando na população em geral. Com os atletas, assim, eu vejo que teve uma mudança muito grande. Então, eu não tenho realmente problemas, como eu tinha naquela época. Naquela época tinha todo um processo de convencimento, aí eu fui construindo, fui construindo vínculos de confiança, fui construindo com eles para que eles entendessem a importância do trabalho. Hoje, a maioria já vê a necessidade de cuidar da parte psicológica, até porque a gente sabe que o atleta ele pode estar muito bem preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente, se ele não estiver bem emocionalmente, as coisas não fluem, ou pelo menos ele não desempenha o quanto ele poderia desempenhar.
Isso como para qualquer ser humano, né? Se a pessoa não está Qualquer bem. pessoa, em qualquer área. Só que qual que é o problema do atleta, né? Que eu falo muito assim, que às vezes as pessoas não entendem. Quando nós, profissionais de outras áreas, nós estamos vulneráveis, a gente está com algum problema, por exemplo, algum problema familiar, a gente está com algum problema no trabalho, você vai lá para o seu cantinho, você chora, você lamenta, você tem um tempinho para se recuperar. Quando a gente está falando de esporte, eu não estou falando só do futebol, mas esporte como um todo, o atleta ele precisa desempenhar fisicamente. E é muito difícil a gente desempenhar fisicamente quando a gente não tem energia psicológica. E os problemas pessoais, os problemas, todo tipo de problema, ele suga a tua energia psicológica. Sim. Ou seja, eles não têm nem tempo de elaborar a frustração, elaborar, porque já tem um jogo na sequência. Eles não têm tempo de conseguir lidar com o próprio sofrimento em relação a problemas pessoais, porque tem um jogo e ele tem que desempenhar E é fisicamente. muitos altos e baixos também, né? Ganha na quarta-feira, perde no domingo, aí sobe o estresse, aumenta, diminui, né? Como Eu isso? falo, falo. Eu falo muito assim que eu dou muito curso para psicólogos, né? E psicólogos que querem trabalhar com futebol. E eu falo muito assim, grande parte desses profissionais, e aí eu estou usando o exemplo da psicologia porque eu sou psicóloga, mas em qualquer área, que querem atuar no futebol, eles não iam aguentar uma semana. Porque a gente não é só o jogador, é a comissão, é todo mundo que trabalha com futebol, com esporte de elite, esporte de alto desempenho. A gente lida diariamente com o estresse. E o estresse, ele é algo que interfere na qualidade de vida da pessoa, no bem-estar geral, né? Claro, lógico, lógico. E como é que você avalia nesse momento, né? Como é que esses jogadores, de forma geral, estão reagindo a esse momento difícil? Como é que está a saúde mental hoje do time do Santos, Juliana? A gente não tem problemas assim, né? Então as coisas elas estão caminhando dentro do contexto, né? Logicamente que ninguém está feliz com a situação, mas os jogadores eles acaba, a gente tem uma derrota, claro que todo mundo sente, né? Assim, ninguém quer perder, ninguém quer ir mal, todo mundo está batalhando para conseguir reverter o resultado, para ter bom desempenho. Mas eles estão sempre. Tem aquele baque, lógico, a frustração, mas eles conseguem já. Como que eu vou dizer? Eles chegam aqui já dispostos para conseguir correr atrás da próxima partida. Não falta vontade por parte dos jogadores. Todo mundo está realmente empenhado em modificar isso, tanto a comissão como os jogadores. A gente vem trabalhando aqui diariamente para mudar esse cenário. Mas ele é sempre multifatorial, né? Como eu falei já agora há pouco. Tá. Você lembrou aí do Muricy Ramalho, né? Um técnico de uma outra geração em que a medicina, época em que a medicina esportiva ainda não estava totalmente inserida, né? No futebol de alto rendimento, né? Nos grandes esportes. Mas naquela época se usava, como você bem lembrou, esses treinadores usavam muito palestras motivacionais, especialmente em momentos como esse ou em momentos decisivos de uma decisão, de uma final de campeonato. Você é a favor? Você utiliza isso? O Santos tem esse tipo de trabalho? Às vezes solicita, ou é você mesmo que faz, ou chama um outro profissional? Como é que você avalia esse tipo de palestra motivacional dentro do futebol? Eu acho assim, isso é a minha opinião pessoal, tá? Como psicóloga. Sim. Quando a gente traz uma pessoa para fazer uma palestra motivacional, ela não conhece a história dos jogadores, ela não tem vínculo com os jogadores, ela não está no dia a dia do clube, então não conhece as demandas que são específicas daqui. Então isso já acaba afastando um pouco o profissional do contexto. Ela vai ter efeito no sentido de mudar, nossa, ele vai entrar no campo diferente? Eu não acredito nisso. Ela vai ter aquele efeito assim, de dar uma distraída, né? Fazer os atletas brincarem, participarem ali daquele momento.
mas um efeito mesmo, eu acredito que o trabalho do dia a dia, ele tem um efeito maior do que esses pontuais. Agora, por exemplo, um profissional que é do esporte, que venha trocar uma ideia com os atletas, isso eu já vejo de uma forma mais positiva. Mas assim, a gente tem que sempre evitar proximidade com o jogo, sabe? Nada emergencial, algo que faz parte da programação, não algo emergencial. Entendi. E tem diferença dos atletas mais experientes, dos atletas menos experientes? O Santos é um time que dá muito espaço a garotos, né? Tem muitos jogadores que saem da base e logo assumem posições de protagonismo no futebol. A gente vê hoje o caso do Marcos Leonardo, 20 anos, né? Já é um dos líderes, teve todo esse imbróglio aí com ele. Ele voltou, né, aos treinamentos normais hoje. Esse tipo de atleta, ele responde melhor ou pior ao tratamento? É mais difícil? São tratamentos diferentes? São relacionamentos diferentes do psicólogo esportivo com o atleta, dependendo da idade dele? Como é que funciona isso? Então, em relação ao meu trabalho especificamente, eu não vou dizer que tem diferença entre o mais experiente e o menos experiente em relação à aceitação e à participação. Vai ter diferença da pessoa. Então, isso independe se ela é mais experiente ou não. Os atletas mais novos, eles chegam no futebol profissional e eles vão ter um amadurecimento em relação à parte técnica, em relação a todos os aspectos, incluindo a parte psicológica. Então, a forma como a gente aborda, o tipo de intervenção, aí sim ele vai ser diferente. Então, tem todo... Até porque muitos atletas que são mais experientes, eles já têm habilidades psicológicas que já foram desenvolvidas, às vezes a gente só precisa dar uma melhorada, mas que já vem com aquela habilidade psicológica, né, que já tem, por exemplo, tem menos ansiedade pré-competição, são mais autoconfiantes, mas isso não necessariamente olhando para a experiência e a menor experiência, mas individualmente falando. A diferença é entre os atletas. Tá certo. Para finalizar, Juliana, sei que você está apressada aí, né? Você está no meio do seu dia de trabalho e agradeço por ter parado um pouquinho para atender aqui o canal. Esse caso específico do Marcos Leonardo te despertou mais preocupação? Você teve que fazer algum outro trabalho diferenciado com ele? Porque viveu aí momentos de muito estresse, né? O garoto que estava esperando uma transferência internacional, que era o sonho da vida dele, aí por falta de interesse do Santos na negociação, acabou a negociação que por enquanto não aconteceu. Isso despertou maior preocupação da sua parte? Eu preferia, assim, falar individualmente, eu preferia não falar, mas, assim, eu estou atenta a todos eles e me preocupo com todos eles, a gente quer ver todos eles bem, jogando, felizes, mas, assim, individualmente eu preferia não falar. Tá certo, Juliane. Obrigado. Você quer dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, acho que não, só isso mesmo. Então, tá bom. Obrigado. Quero agradecer aqui a tua participação. Foi muito bacana, muito esclarecedor. E desejo todo sucesso aí para você, para toda a comissão técnica, nessa recuperação do Santos aí. Tem agora todo o segundo turno, né, para se recuperar. Desejo sucesso aí para vocês, tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Essa foi Juliane Fecchio, psicóloga esportiva, responsável pelo Departamento de Psicologia do Santos, que atende os atletas profissionais. É isso, gente. Essa foi mais uma entrevista aqui especial do canal do Wagner Frederico. Fique ligado, deixe seu like antes de terminar o vídeo, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações para você ficar antenado sobre tudo que acontece por aqui e, claro, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, tá certo? Não esqueça, hein? Aqui no canal do Wagner Frederico tem live de segunda a sexta às 22 horas e também aos domingos às 21 horas, sempre por aqui, para a gente falar de Santos e de futebol para você, tá bom? Grande abraço a todos, te vejo a qualquer momento por aqui. Valeu, até mais.